principais notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Panorama Geral. Hoje é sábado, dia 8 de fevereiro. Quais as causas da queda do avião no meio de uma avenida movimentada em São Paulo e quem eram os dois homens que morreram no acidente? As vítimas são o advogado Márcio Lousada Carpena, de 49 anos, e o piloto Gustavo Carneiro Medeiros, de 44 anos. Carpena era professor licenciado de Direito da PUC em Porto Alegre e palestrante motivacional. Ele tinha 3 filhos menores de idade. Nas redes sociais, o advogado se descreve como alguém que ajuda e motiva pessoas a verem o mundo de uma forma diferente. Uma hora antes do acidente, Carpena postou um vídeo no Instagram apontando que estava saindo de São Paulo com o jatinho rumo a Porto Alegre. De acordo com o seu perfil no LinkedIn, já o piloto Gustavo Carneiro Medeiros era um profissional experiente. Acumulava 3.819 horas de voo como copiloto de modelos usados em voos domésticos e 1.912 horas como comandante de aviões de transporte regional. A aeronave, que caiu nesta sexta, foi fabricada no ano de 1981 e comprada pela empresa de Carpena em 11 de dezembro de 2024, final do ano passado. O avião despencou por volta de 7 horas da manhã, numa avenida movimentada de São Paulo, em Barra Funda, 2 minutos depois de decolar do Campo de Marte, aeroporto na zona norte de São Paulo, e explodiu. Um problema no motor é uma das linhas de investigação, ou seja, esse defeito pode ter afetado a potência e o torque necessários para que o avião conseguisse subir e atingir a velocidade adequada. O voo ia para Porto Alegre e o acidente aconteceu quando tentou fazer um pouso de emergência, mas não conseguiu. Queria que fosse só um pesadelo. Foi o que disse a companheira do advogado Márcio Lousada Carpena, de 49 anos, que morreu após a queda do avião em São Paulo. Pelas redes sociais, a biomédica Franciele Pedrotti Rosales publicou uma montagem com fotos do casal que emocionam. Foi a primeira manifestação dela após a tragédia. No texto, Franciele Pedrotti Rosales escreveu, abre aspas, "Que dor horrível te perder. A vida é muito injusta. Um homem tão intenso, cheio de vontade de viver, com grandes projetos e sonhos. Ah, meu amor, como eu queria que fosse só um pesadelo, acordar, virar para o lado e te abraçar. Obrigada por ter me feito a mulher mais feliz desse mundo. Eu nunca estive tão feliz em toda a minha vida e nunca me senti tão amada como fui ao teu lado." Fecha aspas, complementou a biomédica. Márcio Lousada Carpena era proprietário da aeronave e estava no avião que caiu numa avenida movimentada na Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. Além de Carpena, morreu o piloto do avião identificado como Gustavo Carneiro Medeiros. Em nota, a Carpena Advogados Associados, escritório do qual Márcio era sócio, informou que está adotando as providências necessárias para o translado, cerimônia de homenagens e despedidas. Avião de pequeno porte desaparecido no Alasca, encontrado com 3 pessoas mortas. A aeronave partiu de Unaclet para Nome com 9 passageiros e um piloto na quinta-feira e desapareceu 38 minutos após sua decolagem. A última posição foi registrada sobre a água. O voo costuma durar cerca de 1 hora. O avião foi encontrado em meio ao gelo polar, no Mar de Bering, segundo a Guarda Costeira. As equipes não conseguiram explorar totalmente o avião e continuam as buscas. O Alasca tem terreno montanhoso e clima congelante. Muitas vilas não são conectadas por estradas e pequenos aviões são usados para transportar pessoas e mercadorias. A American Air é uma companhia aérea regional baseada no Alasca que opera cerca de 39 aviões e helicópteros, de acordo com dados do site de rastreamento de voos. Este é o 3º grande acidente aéreo na região em menos de 10 dias. Denúncia de maus tratos a brasileiros deportados dos Estados Unidos. Segundo a Secretaria de Diversidade do Ceará, os brasileiros deportados dos Estados Unidos chegaram algemados e passaram 12 horas sem comer.
Quando o avião pousou, as algemas foram retiradas e os brasileiros tiveram acesso à alimentação oferecida pelo governo do Ceará. Os brasileiros deportados dos Estados Unidos chegaram sexta-feira à tarde ao aeroporto de Fortaleza. De acordo com o governo do Ceará, assim que chegaram ao Brasil, os deportados foram todos acolhidos, alimentados e passaram por tratamento hospitalar. Além disso, puderam entrar em contato com as famílias. A secretária de Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, informou que os passageiros viajaram com algemas nas mãos e nos pés e que eles foram retirados no momento em que o avião pousou no Brasil. O avião trouxe 111 brasileiros, entre homens e mulheres, adultos, adolescentes e crianças, todos repatriados e orientados pelo governo a retornarem aos estados de origem. Israel denuncia que Hamas torturou reféns e os deixou passar fome enquanto estiveram sob custódia do grupo. É o que garante o governo de Israel neste sábado, numa declaração depois que o Hamas libertou mais 3 reféns israelenses: o Had Ben-Ami, de 56 anos, Eli Sharabi, de 52 e Or Levi, de 34. Em troca, o governo israelense libertou 183 palestinos detidos. Esta foi a 5ª troca de reféns e detidos entre o Hamas e o governo de Israel. Faz parte do acordo firmado durante a primeira fase do cessar-fogo na faixa de Gaza em 19 de janeiro. A etapa inicial contempla a libertação de reféns por ambos os lados. O Hamas deve soltar 33 reféns israelenses, vivos ou mortos. O grupo extremista vai priorizar mulheres, crianças e idosos. Já Israel deve liberar prisioneiros palestinos. O Ministério da Justiça israelense disse que deve libertar no total até 1.904 pessoas, entre elas 737 que estavam presas por razões diversas e 1.167 palestinos que foram detidos na faixa de Gaza em 19 de janeiro. A previsão é que a libertação dos reféns e prisioneiros dure 42 dias, durante as quais haverá uma pausa nos combates. Um rio cor de sangue assusta moradores da Argentina? O que poderia ter transformado a água em cor de sangue, se perguntam os habitantes de Buenos Aires, capital da Argentina, nesta quinta-feira. Os habitantes especularam que a tonalidade pode ser devido a resíduos químicos ou anilina de um depósito da região. Isso alarmou moradores que suspeitavam que vazamentos tóxicos eram os culpados, segundo relatos locais. Autoridades coletaram amostras de fluido do rio, que deságua no Rio da Prata e faz fronteira com uma reserva ecológica, para determinar a causa da coloração. O município, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente de Buenos Aires, disse que estava investigando e relatos iniciais sugeriram que a substância pode não ser tóxica. Moradora do bairro do Flamengo, do Rio de Janeiro, acha bala de fuzil dentro de pão de forma. A mulher chegou a passar manteiga para fazer o sanduíche para o filho para o café da manhã, antes de perceber que havia algo estranho no pão, simplesmente uma bala de fuzil. Ela crê que o tiro atingiu a fábrica da empresa que faz o pão, que fica perto do Complexo do Alemão, onde houve um tiroteio nas últimas semanas. Segundo especialistas, o tiro é de um fuzil 7.62. A mulher, que preferiu não se identificar, contou que comprou o pão num supermercado no mesmo bairro onde mora, onde não houve registro de tiroteios nas últimas semanas. A cliente acredita, então, que a bala perdida tenha atingido o pão durante o transporte ou na fábrica da empresa. A região é controlada pelo tráfico de drogas e sofre com constantes tiroteios. No último dia 24, uma mega operação deixou 6 mortos e 8 feridos. Mas, em nota, a empresa informou que nenhuma ocorrência foi registrada nas dependências da fábrica e todos os lotes são submetidos a um criterioso processo produtivo que contempla, inclusive, um detector de metais, garantindo a segurança e a qualidade dos alimentos. A companhia diz que segue à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Pesquisadores espanhóis registram pela primeira vez o peixe-diabo negro à luz do dia.
É esse peixe assustador aí, o peixe abissal. O registro ocorreu próximo à superfície na costa de Tenerife, a maior das Ilhas Canárias espanholas. O flagra foi feito por pesquisadores da ONG espanhola Condrique Tenerife, especializada na conservação de tubarões nas Ilhas Canárias. Segundo a ONG, o peixe abissal, conhecido por habitar as profundezas do oceano, foi visto a apenas 2 quilômetros da costa de Tenerife. Um evento extremamente raro. Essa espécie normalmente vive a profundidades que variam entre 200 e 2.000 metros. O peixe foi visto no último dia 26 de janeiro, enquanto a expedição retornava ao porto após uma jornada de pesquisa sobre tubarões. Os fotógrafos que fizeram o vídeo, David Jar, em parceria com os biólogos marinhos Laia Valor, Mark Martin e Antônio Sabuco, descreveram o momento como surpreendente por se tratar do diabo negro, um momento raro. Santorini declara estado de emergência após onda de terremotos na Grécia e os sismólogos alertam que um maior terremoto ainda pode estar por vir. O estado de emergência foi declarado na ilha grega de Santorini devido a uma série de tremores. Foram mais de 550 apenas nesta semana. O que se vê é o famoso paraíso turístico grego se esvaziando e as pessoas fugindo de lá com medo que o pior aconteça. Acredita-se que cerca de 11.000 pessoas tenham fugido. As autoridades gregas organizam voos para ajudar as pessoas a fugir para o continente. Um terremoto com magnitude 5,2 atingiu Santorini na quarta-feira à noite, o primeiro a exceder 5,0 desde que os tremores começaram na semana passada. O Ministério da Proteção Civil grego colocou a ilha em estado de emergência até o dia 3 de março. Santorini atrai mais de 3 milhões e 400 mil turistas por ano e abriga cerca de 20 mil residentes permanentes. Situada perto da fronteira das enormes placas tectônicas africana e eurasiana, Santorini frequentemente registra atividades sísmicas, mas raramente são tão intensas e por tanto tempo. Esse comportamento normalmente equivale a uma atividade de pré-choque, atividade sísmica que ocorre antes do choque principal da sequência, o que significa que o maior terremoto ainda pode estar por vir. É por isso que as autoridades gregas estão tomando medidas de precaução, apontando para as retiradas organizadas e a preparação das forças de resgate. O Panorama Geral fica por aqui com as principais notícias da semana. Veja outras informações no site da Tribuna da Imprensa, www.tribuna.com.br, e eu volto na semana que vem para te manter muito bem informado. Um grande beijo, um ótimo fim de semana. Tchau!